Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. E ela se foi e chegou ao campo, e apanhava após os segadores. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora ela está aqui, menos um pouco que esteve na choça. 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atentas ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. 10. Então ela, inclinando seu rosto em terra, lhes disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes teu pai, tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecia. 12. O Senhor retribuiu o teu feito, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa ao do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma de suas servas. A hora de comer, Boaz disse: achega-te para daqui e come do pão, e molha do vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhes deu grão tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. 15. Levantou-se ele para rebuscar. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreenda. Esteve ali apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e quase uma efa de cevada, que é cerca de mais ou menos 20 litros. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que ele sobrejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. 19. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoralmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda tem deixado a sua benevolência, e nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem. 22. Disse Noemi a sua sogra: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Glória a Deus. Baixa a cabeça, vamos falar com Deus novamente. Pai santo e querido, queremos nessa hora, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha nos orientar, venha nos falar, venha nos direcionar aqui nessa noite, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento, nos mantendo concentrados e focados para que a Tua palavra tenha a nos dizer. Assim nós oramos e que o Senhor fale através de mim, o Senhor fale, ó Deus, a esse povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós temos acompanhado, desde domingo passado, a história dessa mulher, Noemi, e da sua nora, Ruth.
Só para vocês aqui entrarem no contexto da história, nós vimos lá no capítulo 1 que Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, saíram de Belém, nas terras de Judá, onde estava uma seca, estava fome, e ele decidiu, ele escolheu, ele entendeu que era o momento deles saírem dali e ir para outra terra buscar comida e buscar alimento. Essa outra terra que eles foram foi a terra de Moabe. Juntou ele, foi a sua família até essa terra de Moabe. Lá nessa terra de Moabe, ele morreu, seus 2 filhos morreram. Seus 2 filhos tinham se casado com 2 moças, Orfa e Ruth. Quando Noemi e suas 2 noras estavam lá em Moabe, ela ficou sabendo que lá em Belém, de onde eles tinham saído, Deus já voltou a abençoar aquele povo, Deus estava abençoando novamente aquela terra, e já estava tendo pão naquele lugar. Então Noemi decide, Noemi toma uma atitude de: eu vou voltar para lá, eu vou sair de Moabe e vou voltar para casa, voltar para Belém, vou voltar para a casa do pão, vou voltar para onde nem eu devia ter saído. Ela pega suas 2 noras e vão caminhando. O texto nos diz que elas já estavam indo, e no meio do caminho, Noemi entendeu que as suas noras precisavam tomar uma decisão. E ela vira para as 2 noras dela e fala assim: minhas filhas, vocês escolhem, não precisa vir comigo, pode voltar. Vão, não voltem comigo, vão. E a resposta das 2 noras foram: não, nós vamos com você, nós não vamos voltar. E Noemi novamente tenta persuadir suas noras, falando o seguinte: olha, pode voltar porque eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho como casar de novo e muito menos dar filho para você, dar filhos para que sejam seus maridos, então eu não tenho nada para oferecer. E dessas 2 noras, Orfa, então, decide voltar. Se despede da sua sogra, Noemi, e volta para os seus, volta para casa, volta para o seu povo. Mas Ruth não, Ruth fala: não vou ficar, eu vou com você, eu vou até o final, eu estou contigo. E ela faz uma das declarações de amor mais bonitas da Bíblia, que está lá no capítulo 1, versículo 16 ao 18. E aí elas chegam até a cidade de Belém. E lá na cidade de Belém ela é recebida, ela é reconhecida depois de muitos anos, ela é reconhecida. É Noemi que está voltando, Noemi, mas a volta dela, por mais que tenha sido bem recebida, ela não passou boas notícias na volta dela. Por quê? Assim que ela volta, ela diz o seguinte: não me chamem mais de Noemi, que quer dizer agradável, me chamem agora de Mara, que quer dizer amarga. E Noemi passou a ter essa identidade, passou a se chamar, voltou ele, passou a se chamar de amarga, porque para ela a vida estava amarga, toda aquela situação, aquela história, tornou aquela mulher amarga. E aí nós chegamos nessa parte da história, onde ela e Ruth voltam para Belém. Na verdade, Noemi está voltando para casa, enquanto Ruth está vindo para uma terra desconhecida, uma cultura totalmente diferente da dela. E nós vimos que a cultura de Ruth era cultura moabita, uma cultura idólatra, adorava vários deuses. Então, realmente, para Ruth ia ser uma aventura, ia ser uma experiência nova, uma experiência diferente, aonde tudo é novo. Mas ela, mesmo assim, pela fé, acreditando no Deus da sua sogra, acreditando que Deus tinha algo para ela, resolveu voltar e acreditar. E na história de Noemi, observamos o vai e vem de muitas pessoas. Tudo bom? Fica pertinho de mim aqui então, ó. Fica desse lado aqui. Isso. Na história de Noemi, observamos o vai e vem de muitas pessoas. Nós vimos que ela teve um marido que faleceu, depois teve 2 filhos que faleceu. Teve 2 filhos que faleceu, 2 noras, uma caminhou um tempo com ela, depois foi embora, e agora Ruth. Vamos lá, presta atenção em mim aqui. Vamos lá. Ser pai é assim mesmo, eu sei como é, você que é pai e mãe, criança deixa a gente assim mesmo, é bom demais. Não sei se você tem essa oportunidade de ser pai e mãe, ter criança em casa é a melhor coisa do mundo. Elas fazem coisas, né, que deixam a gente assim. Por exemplo, a minha filha está numa fase de falar. E fala, e fala, e fala, a ponto de eu falar assim: Gabi, pelo amor de Deus, fica quieta, deixa eu pensar. Então, criança faz assim mesmo, quer estar aqui em cima, quer falar, quer acontecer, não esquenta a cabeça. Mas, enfim, gente, deixa eu só parar um pouquinho aqui.
lidar com criança está sendo para mim assim uma experiência única. Perguntam para mim assim: vai ter outro? A minha resposta sempre é: gente, um já dá para rir e chorar. Então eu vou parar só nela, né, Nádia? Parar só nela, porque um dá para rir e chorar. Que rapaz, e Deus deu para a gente ainda uma que vale por 5. Glória a Deus por isso, minha filha é uma bênção, eu amo muito. Então vamos lá. Então Noemi teve consigo Ruth, que ficou junto dela, e o texto diz que Ruth se apegou a ela e realmente se apegou. E podemos citar sempre Ruth andando com Noemi, porque dentre todas essas pessoas que passaram pela vida de Noemi, ela foi que permaneceu e que aprendeu com Noemi a superar e atravessar todo esse período de dificuldade. Nós vemos isso por quê? Porque a pergunta que fica: qual é o segredo de Noemi? Passar por tudo isso, perder marido, perder os 2 filhos, já ter passado por fome, por seca, por tudo de ruim, foi, voltou, estava numa terra, foi para outra terra, um povo que não era seu, não, agora eu volto para casa, eu não tenho nada, agora eu sou amarga. Mas nós vemos que pelo fruto conhecemos a árvore. E nós vemos através de Ruth que Noemi também era uma grande mulher. Porque as atitudes de Ruth, as decisões de Ruth, a postura que Ruth teve em toda a história foi graças ao que ela aprendeu da sua sogra Noemi. Então Noemi também foi uma mulher fantástica, que mesmo tendo fome de Deus, mesmo tendo fome da presença do Senhor, ela foi sempre buscar na fonte certa. Noemi não foi buscar em outras fontes para se alimentar. Ela estava em um povo, ela estava em uma cultura que tinha vários deuses, ela poderia ter de se alimentar em vários deuses, buscando vários outros senhores, outros recursos. Mas ela permaneceu firme, e quando entendeu que tinha que voltar para a casa do Senhor, para a casa do pão, para Belém, para o seu povo, para o seu Deus, para a sua cultura, ela não hesitou. E trouxe consigo Ruth, que faz uma declaração de amor maravilhosa, que quando Noemi ela teve fome de esperança, Ruth chegou com essas belas palavras. E essas palavras, para você relembrar junto comigo, está no capítulo 1, versículo 16, que diz assim: olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que declaração de amor, que não veio só de Ruth, teve um dedo de Noemi aqui. Porque se Ruth falou isso para ela, é porque Noemi soube plantar isso nela, soube transmitir esse amor para ela. Olha o que disse Ruth: não me enches para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa linda. Olha que palavras profundas. Na última quinta-feira eu falei sobre isso, sobre que nós temos que ser Ruth na vida das pessoas. Assim como Deus levanta certas Ruths para as nossas vidas, são fiéis, são firmes, nos abençoam, nos fortalecem, nós temos que ser Ruths também na vida das pessoas, abençoar, fortalecer, estar junto, falar palavras assim, incentivar, sermos fiéis. Temos que aprender muito com essas 2 mulheres. A vida de Ruth, ela exibe para nós qualidades assim admiráveis. Nós vimos que ela era trabalhadora, trabalhava duro, ela era amorosa, ela era meiga, era fiel, era corajosa. Tudo isso são qualidades de Ruth. E essas qualidades lhe deram uma boa reputação. Uma reputação que é conseguida por viver, por acreditar constantemente. Que ela vivia essas qualidades que ela acreditava, independente do lugar onde ela estava. Essas palavras dela mostram o caráter de uma mulher que era firme, que era fiel, e que foi apresentado a ela esse Deus de Noemi, e ela acreditou: o seu Deus vai ser o meu Deus. E pela fé ela foi para uma terra estrangeira que não era dela, acreditando neste Deus. E nós chegamos agora no capítulo 2, aonde mais um personagem entra para a história, Boaz, aonde toda a história, todo quebra-cabeça começa a se formar ali, toda a história começa a fechar. Até então você pode pensar assim: poxa, tudo aconteceu numa coincidência, as coisas foram acontecendo, tal. Não.
Tudo tem um plano de Deus aqui na história. Se você ler todo o livro, você vai entender que tudo foi perfeitamente encaixado ali. Deus escolheu Ruth para abençoar a sua sogra. Deus escolheu Ruth por todas essas características. Deus levantou realmente Ruth ali, porque através dela, a história tomou um outro rumo. Para vocês terem uma ideia, ela foi bisavó do rei Davi. Olha que importância. Só tem 2 livros na Bíblia que tem nome de mulher. O primeiro é qual? Esther. E o segundo? Ruth. Então ela foi alguém usada por Deus, instrumento do Senhor. E a história dela nos fala muito. Gostaria de ler com vocês versículo 1 ao 3, para a gente começar a entender agora essa parte da história. Diz assim, que tinha Noemi um parente do seu marido, e era senhor de muitos bens. Ele era da família de Elimeleque, marido da Noemi, o falecido marido da Noemi. E esse parente se chamava Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: então vai, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava ali, após os segadores. Por casualidade, ela entrou na terra que pertencia ao Boaz, da qual era a família de Elimeleque. Só para você entender, o autor aqui ele faz questão de sempre falar Ruth a moabita. Esse povo de Moabe vem da história lá de Ló. Depois que Sodoma e Gomorra é destruída, Ló parte com suas filhas, e as suas filhas pensam que todo mundo acabou, todo mundo morreu, não tem mais homem na terra, embebedaram seu pai e se deitaram com ele, tiveram filho com seu pai, da qual nasceu Moabe. Então daí vem a história dos moabitas, desse incesto. O autor ele faz questão de sempre falar Ruth a moabita, para mostrar que era um povo estrangeiro, que era um povo diferente, que não era um povo judeu. Vamos lá, do 1 ao 3. A lei, lá em Levítico 23, tem uma parte da lei que fala que o povo de Israel podia passar pela colheita, no primeiro corte ali, tirando as espigas, catando tudo, botando no saco e levando, mas o que caísse disso, eles tinham que deixar no chão. Então o povo podia cortar e passar, colocando a sacola, mas se caiu do chão, eles não podiam pegar, deixa ali. Passando, caiu no chão, deixa ali, e eles iam seguindo. Mas o que caía no chão, a lei dizia que tanto viúvas, quanto órfãos, quanto estrangeiros poderiam passar e ir pegando para ele. Passar pelo chão e ir catando essas coisas que iam caindo e pegando as coisas que iam caindo e tomando para eles. E Ruth usa dessa lei. Ruth aproveita esse momento e vai para o campo para pegar dessas migalhas que estavam no chão, dessas sobras que caíam do chão. Lembrando que, olha que legal aprender com essas mulheres. São mulheres de atitude. Vocês lembram lá de Noemi, quando ela percebeu que Moabe já não era mais a terra dela, os moabitas não eram o povo dela, não tinha mais por que ela estar ali. O texto diz que na mesma hora ela saiu, pegou suas noras e voltou. Foi uma mulher de atitude. Ela entendeu: Moabe não é meu lugar, eu não vou ficar aqui, eu não pertenço a esse lugar. E Ruth da mesma forma, voltou, estava nessa terra estrangeira e entendeu o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou ficar parada. E ela falou: eu vou para o campo trabalhar. Eu vou para o campo trabalhar. Hoje de manhã eu falei uma frase que eu até aprendi com o nosso pastor Manu, que é uma frase assim, na última quinta-feira eu até falei sobre ela: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E nós temos aqui um exemplo de quem não tinha condições, muitas barreiras eram contra a Ruth, muita coisa impedia a Ruth. Ela poderia falar assim: mas eu sou estrangeira, mas eu sou de outro povo, mas eu vim junto da minha sogra, mas não sei o quê, eu sou viúva, eu não tenho filho, mas não, ela levantou e foi trabalhar. Ela não foi atrás de uma desculpa, de uma justificativa, ela foi resolver o problema dela. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui da vida dessas mulheres é isso: sai do seu lugar, irmão. Para de dar desculpa, vai atrás. Você tem perna, você tem vida, enquanto você tem ânimo, vai atrás, lute por sua vida, lute pelos seus, lute pelo que você acredita.
Para de dar desculpa, de botar a culpa no outro, de botar a culpa de onde você veio, de onde você nasceu, culpa no Lula, culpa no Brasil que perdeu a Copa, culpa do Neymar que não para de cair, culpa do Tite que pôs o Douglas Costa no fim do jogo. Para de pôr culpa nos outros. Levanta e vai. Levanta e vai. Ah, mas o ambiente que eu vivo, mas é o meu trabalho. Noemi, o que ela fez? Quando ela entendeu que não era o lugar dela ali, ela fez o quê? Foi embora, falou, não é meu lugar. Não vou ficar aqui, não vou. Voltou para casa. Voltou para Belém, voltou para a casa do pão. Porque Belém quer dizer casa do pão. Por isso que toda hora eu faço essa ligação. Belém, casa do pão, ok? Então ela quis voltar para casa. Voltar para Belém, para os seus. Você não precisa ficar nessa Moabe que te prende. Sai, anda, levanta, vai embora, volta para o seu lugar, volta para casa. E toma uma atitude igual Ruth tomou. Então, a lei ordenava isso, que o que caísse poderia ser colhido por órfãos, viúvas e estrangeiros. E o legal é que foi uma iniciativa de Ruth sair para trabalhar. Noemi não falou, minha filha, agora que você veio comigo, né? Uma hora a ficha cai, né? Agora que você veio comigo, vai trabalhar, né? Você está aqui comigo, vai, me ajuda aí, né? Não, foi iniciativa dela. Eu vou lá, eu vou ajudar minha sogra, eu vou ajudar minha casa, eu vou fazer acontecer, não vou ficar parada, não. E ela aproveitou dessa lei para poder arrecadar recursos para sua casa, porque uma mulher viúva e sem filhos não era bem vista naquela cultura, ainda mais estrangeira. Então, vocês imaginam a dificuldade dela em conseguir alguma coisa. Mas ela fez uso dessa lei para conseguir obter esses recursos. Versículo 4, diz assim, eis que Boaz, ele veio de Belém, e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco, e eles responderam, o Senhor te abençoe. Como eu falei, agora Boaz, ele entra na história. Boaz era um parente rico da família. Tem aquele primo rico? Boaz. Todo mundo tem um primo rico, né? Não tem aquele primo que você ouve assim, não tem aquele seu primo passou em 5 concursos, está ganhando 10 mil reais por mês, por que você não faz concurso também? É isso aí, é aqui que se deu bem, Boaz. Era um parente rico da família de Noemi, na verdade da família de Elimeleque, né? Família de Elimeleque, e morava lá em Belém. Seu nome significa nele a força. Uma curiosidade, você já foi atrás para ver o que significa seu nome? Você já pesquisou? Já? Se você não fez isso ainda, vai, é muito legal. O que significa o meu nome? Muito bom. Dizem que Álvaro significa belo, inteligente, não sei. Não, na verdade, acho que Álvaro é o atento, uma coisa assim. Muito bem. Outra curiosidade também, pergunta para os seus pais, por que eu tenho esse nome? Às vezes tem uma história por trás, né? Muito legal, vale a pena. O meu acho que não sei, acho que não tem muito... É Álvaro e pronto. Mas enfim, vamos lá. Então Boaz significa nele a força. Mas observe a postura de Boaz, é o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje aqui. É na postura de Boaz. Nós já estamos falando de Noemi, depois falando de Ruth, e agora eu quero falar de Boaz. Eu aprendi esses dias que é a personagem, Boaz. Aprendi com Jares isso. Não é o personagem, a personagem. Então, a personagem Boaz, ele entra, é estranho, né? Entra na história, mas observe a postura dele. Olha que homem bom. Olha que homem diferente. Sabe por quê? Vamos lá. Quando Boaz ele entra em cena, versículo 4. Eis que Boaz ele veio de Belém e ele disse ali aos seus empregados, né? Uma forma de você entender melhor. Ele disse aos seus empregados, o Senhor seja convosco. Seu chefe te recebe assim? Quando você chega para trabalhar de manhã, aquele bom dia assim, o Senhor seja convosco. Mas acho que o mais interessante é, a sua resposta é, o Senhor te abençoe. Você vira para o seu chefe de manhã e fala, Senhor te abençoe. Foi mais ou menos isso, a postura de Boaz com seus funcionários foi essa. Senhor esteja convosco. E eles falaram, Senhor te abençoe. As suas palavras foram assim, me ensinam muita coisa.
Igual uma pessoa que chega perfumada no ambiente, não fica um cheiro gostoso? Chega uma pessoa ali perfumada, você abraça a pessoa perfumada, não é um cheirinho gostoso, poxa, que bom estar perto de uma pessoa cheirosa. É claro, com muito perfume não, mas cheirinho bom ali, gostoso, você está perto dela. Ontem, eu acho que ele nem veio, o Jairus veio? Não, né? Mas depois eu falo com ele. Ele deve estar assistindo, depois eu falo com ele. Ontem, nós saímos à tarde para poder evangelizar, foi uma bênção, eu creio que assim, que para quem foi muito diferente, foi bom demais, tanto para os adultos quanto para as crianças. Passamos a tarde evangelizando ontem. E antes de ir, o Jairus, nosso jovem aqui da igreja, estava tirando fotos, né? Aí eu cheguei perto dele para ir pegar alguma coisa. Falei, Jairus, como é que você está cheiroso, cara? Que cheiro bom que você está, para uma tarde de evangelismo, né? E realmente, quando você chega perto de uma pessoa cheirosa, você fala, nossa, que coisa boa. Que bom estar perto de uma pessoa cheirosa. Assim como o contrário também é verdadeiro. É ou não é? Perto de uma pessoa fedida. Não incomoda o ambiente? A pessoa ela pode estar, sei lá, uns centímetros de você, assim, ou 1 metro. Mas se o cheirinho dela chega, você perde até o rumo, né? Você não consegue nem pensar direito. E as palavras são assim. Boaz, eu tenho certeza que ele chegava e alegrava o ambiente como perfume com as suas palavras. Ele chegava e falava assim, Deus seja com vocês, bom dia. Olha que motivação boa de trabalhar dessa forma. É com um perfume gostoso no ambiente. Isso ensina para a gente, sabe o quê? A tomar cuidado com as nossas palavras. Tomar muito cuidado com as nossas palavras e principalmente com o resultado que elas causam. Uma palavra boa pode dar vida a alguém. Pode matar também uma palavra ruim. Uma palavra bendita pode tirar alguém do buraco. Uma palavra maldita pode empurrar alguém para o buraco. Uma palavra ali de conforto, de coragem, você pode tirar uma pessoa, por exemplo, de um ato de suicídio. Mas uma palavra de desânimo, você pode jogar ela sem usar as mãos, apenas com as palavras. As nossas palavras ferem os outros, e ferem muito. E nós aprendemos com Boaz aqui, a diferença que faz uma boa palavra. É realmente como um bom perfume. E a recomendação bíblica é que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isso é muito bom. Eu gostaria de ler com vocês, rapidamente, não precisa abrir, eu vou ler, eu só peço que vocês prestem atenção no que eu vou ler. Eu não ia ler, eu só ia dar referência, mas eu faço questão de ler. Porque mostrar na Bíblia tem mais autoridade, né? Porque eu falo, é isso, quero que vocês vejam que é bíblico. Colossenses 4:6 diz assim, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Paulo nos instrui a isso, a ter sempre uma palavra boa, uma palavra agradável. O sal, ele tempera a comida ali, não é verdade? Eu não cozinho não, mas eu sei, tempera a comida e fica gostosinha. Mas se faltar sal, a gente não reclama? Fala, está faltando sal nisso daqui. É um pecado meu, eu gosto muito de sal. Um dia desses eu estava arriado aqui na igreja por causa dos rins, né? Graças a Deus eu estou vencendo isso, tomando mais água. Mas pouco sal a gente sente. Assim como muito sal também é ruim, faz mal à saúde. Então tem que ser o quê? Na medida certa. Então as nossas palavras têm que ser na medida certa. Assim como sal na cozinha. O Leandro está aqui, é cozinheiro, né? Pode dizer perfeitamente sobre isso, né? Um temperinho a mais ali quebra todo o prato. Assim como temperinho a menos, Leandro, Roberto ali que mexe com massa, com pão, com bolo. Então tem que ter um temperinho perfeito ali, senão estraga toda a comida. E assim como nossas palavras também. O conteúdo do que você diz é muito importante, mas sabia que a forma como você diz é mais importante ainda? Outro dia eu fiquei muito triste em casa, muito triste mesmo, porque eu recebi uma mensagem, importante a mensagem, realmente essa mensagem assim, o conteúdo dela precisava ser dito, eu tinha que conhecer aquele assunto para conseguir resolver aquele assunto, beleza.
Mas o que me deixou chateado foi a forma que a pessoa falou. Temos que ter cuidado com isso. O que você vai dizer é importante, legal, mas preste atenção do jeito que você está falando. Como que estão as tuas palavras? Tão temperadas? Tão direitinho? Que você pode ferir outra pessoa. Ah, mas eu só quis falar a verdade. Você pode falar a verdade, mas põe um tempero, porque a verdade às vezes machuca outra pessoa, fere outra pessoa. Saiba como falar, saiba como agir, bota esse tempero. Seja como Boaz, seja com boas palavras, saiba conduzir ali. Assim, se você começar a observar também, como casamentos têm terminado por causa de palavras. Pode reparar, famílias têm sido desfeitas por causa de uma palavra maldita no momento errado, do jeito errado, com a emoção errada. A emoção também é um tempero perigoso quando você fala alguma coisa. Você está ali à flor da pele, solta uma palavra, é uma faca que vai no peito da pessoa. Prau! Então toma cuidado com isso, com esse tempero chamado emoção, na hora de você falar alguma coisa. Se for o caso, nem fala naquela hora. Se você tiver muito, nem fala, espera, respira. Porque senão você vai ferir outra pessoa e pode ser algo sem volta. E eu sou casado, eu sei como é que é. Às vezes a gente está nervoso, está irritado e solta uma ou escuta uma que assim, se fosse em outro momento, não tinha problema nenhum. Eu sei como é que é a vida de casado. Vida a dois. É difícil, cara. Como fala na minha terra, é punk o negócio. É difícil. Então toma cuidado com as suas palavras na sua casa. Com seus pais, com seus filhos, com seu pequenininho. Não sei se vocês sabem, existe um cara chamado Aleister Crowley. Aleister Crowley foi um dos pais do satanismo. Eu não sei se foi ele que escreveu a Bíblia satânica. Não lembro se foi ele. Mas ele é, assim, um dos autores dos maiores livros de ocultismo e satanismo na história foi Aleister Crowley. A história dele é sinistra, esse cara. E conta a história que quando ele era pequeno, ele ouviu o seguinte: ô seu besta, faz isso não, seu besta, para com isso, seu besta. Sabe o que ele fez? Ele pesquisou, ele foi atrás de saber o que era e tomou aquilo de apelido. E aí? Foi uma palavra maldita no momento errado, ele pegou aquilo para ele. Olha o que ele fez. Toma cuidado com as coisas que você fala, na hora que você fala, para quem você fala e com a emoção que você fala. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Boaz, ele chegava e já abençoava, já chegava abençoando, assim como ele fazia com seus funcionários. Vamos lá, vou adiantar por causa do horário, para a gente conseguir fechar legal. Versículo 5. Então, depois Boaz perguntou aos seus servos: de quem é essa moça? E eles falaram: essa moça é moabita, veio com Noemi da terra de Moabe. A história de Ruth e Boaz começam aqui a se alinhar, a se encontrar. Ruth, ela não fazia parte ali dos empregados de Boaz, e ele sabia disso porque ele conhecia seus funcionários. Ele era um homem ali certo. E ele percebeu: quem é essa moça? Falaram de onde ela veio, falaram quem ela era. E mesmo assim, Boaz não discriminou aquela mulher. Mesmo assim, ele se aproximou dela, porque ela tinha tudo contra ela. Ela era viúva, não tinha filhos, não era judia, ainda era moabita, e mesmo depois que ela se apresentou a ele, falando quem ela era, ele a tratou bem. Nós precisamos aprender muito com Boaz. E a história de Ruth e Boaz mudou, porque Boaz não julgou Ruth por ser quem ela era, em momento nenhum. Porque eu não sei se você já reparou, todo preconceito é baseado na aparência. Nós sempre olhamos, julgamos, rotulamos para depois conhecer, né? Igual falam da polícia. Aqui eu não sei se eu ouço muito isso, mas lá no Rio eu ouço muito isso. Porque eu não acho que
é uma verdade, né? Que primeiro bate, depois pergunta. Não é assim? Mas nós fazemos muito isso também. Primeiro a gente julga, primeiro a gente condena, a gente fala da cor, do sexo, da classe social, do jeito, do trejeito, de não sei o que, tal, depois a gente se aproxima. Boaz não fez isso com Ruth. Nós não devemos fazer isso com ninguém. Rotular não é conhecer. Mesmo sabendo de tudo isso, Boaz se aproximou dela e a história deles foi uma história fantástica que mudou toda a história. Independente da cor, do sexo, da origem, nós temos que sempre buscar aproximação com as pessoas. O povo de Deus não tem preconceito. O povo de Deus não tem, eu sou maior ou menor, mais gordo, mais magro, mais rico, mais pobre, mais preto, mais branco. Nós não acreditamos nisso. Se você tem isso com você, então você precisa rever muita coisa na sua vida. Nós somos o único povo. Somos o único reino. Deus não olha a aparência. Deus olha o nosso interior. Deus não julga pela aparência. Nós também não devemos julgar ninguém pela aparência. Olha os homens que Deus escolheu. Olha os homens que Deus levantou na história. Você escolheria? Eu não. Davi? Pelo amor de Deus, gente. Como é que o cara vai ser rei desse tamanho? Me ajuda aí. Mas Deus não olha para nada disso. Deus vê o coração. E o que Ele quer nos ensinar, através também de Boaz e Ruth, é isso. Para de julgar as pessoas. Para de achar que você é melhor que alguém. Boaz tinha todos os motivos para nem se aproximar daquela mulher. Boaz tinha todos os motivos para poder nem falar com os funcionários. Ele era o chefe. Ele mandava naquele negócio lá. Por que eu tenho que dar bom dia desse jeito? Abençoar meus funcionários. Ir falar com uma estrangeira. Ir falar com uma mulher que nem tem filho, uma viúva, uma qualquer. Uma pobre coitada. Não haja dessa forma. Não seja assim. Preconceituoso. Conheça, se aproxime das pessoas. Ah, mas ele é diferente. Ah, ele não mora no meu bairro. Ah, mas ele tem cabelo assim, assado, é o jeito dele. Você também tem um monte de jeito esquisito. Você tem suas manias. Ninguém é perfeito. Ninguém é igual a ninguém. Outro dia aconteceu uma coisa bem interessante. Outro dia não, já tem um tempo, né? Conversando com duas adolescentes. Falei para uma assim aqui, por que você não fala com fulana? Ah, porque ela não fala comigo. E você? Por que você não fala? Ah, não, porque ela também não fala comigo. Falei, gente. Aí eu fui até e falei assim aqui, você sabia que ela não fala com você porque você não fala com ela? Ah, não sabia. Aí as duas se aproximaram, que bobeira. Temos que vencer isso, nós somos igreja. Temos que ser diferentes. Nós somos o povo diferente. Nós somos o povo que vai na contramão de tudo. Nós somos o povo que abraça. Nós somos o povo que recebe. Nós somos o povo que ama. Nós somos Boaz. Somos que nem Boaz. O povo que abençoa. E um povo que abraça. Nós somos igual a Boaz. E o que Boaz fez por Ruth vai além de nossas atitudes de pura, assim, bondade. A sua bondade, ela alcançou, assim, níveis superiores de generosidade. O que ele fez por essa mulher foi um ato de amor, mesmo mal conhecendo ela. Nós vamos ver aqui. Eu estou falando esse amor de pegar, beijar, abraçar e querer casar. Assim como Ruth, com a sua nora, com a sua sogra, demonstrou um ato de amor, ela recebeu também aqui amor. Quer ver? A partir do versículo 8, nós vamos ver a atitude de Boaz com Ruth. Uma atitude de um homem, que se fosse hoje ia falar assim, esse é crente, esse é cristão, esse é diferente, esse é o modelo para mim. Olha o que ele fez. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Primeira coisa que eu vejo aqui, que Boaz fez por Ruth, ele trouxe ela para perto. Ele rompeu barreiras sem preconceitos.
Uma coisa que eu gosto muito, nesse negócio chamado igreja, é um outro negócio chamado discipulado. Eu leio muitos livros sobre isso, eu gosto de andar junto, chamar alguém para perto, ensinar passo a passo ali, tete a tete sobre a Bíblia e tal, eu gosto muito disso. Discipulado é uma área que chama muito a minha atenção. E o que Boaz fez com Ruth aqui ensina muito para a gente sobre isso. A primeira atitude dele foi, ele chamou ela para perto. Filha minha, vem cá. Fica junto. Primeira coisa que nós aprendemos com Boaz foi, ele trouxe ela para perto, rompendo barreiras sem preconceitos. Motivo ele tinha vários para nem chegar perto dessa mulher. Mas ele não, vem cá, fica perto, vamos andar junto. Estou nem aí para a sua cultura, para o seu povo, de onde você vê, o que você é ou não é, ou tem filho ou não tem. Vamos andar junto, agora eu vou cuidar. Versículo 9, ele diz para ela, olha, você vai estar atenta ao campo que cegarem e irá após elas. Eu não dei ordens aos servos que não te toquem, então quando tiveres sede, vai à vasilha e bebe do que dos servos tirarem. Então, a segunda atitude de Boaz com Ruth foi, ele protegeu ela. Ele trouxe ela para perto e agora protegeu a Ruth. Ele entendeu as necessidades dela. Olha como a gente pode aplicar tudo isso aqui na vida diária ali da igreja, como discipulado, como você está com alguém, como você ensinar alguém. Traz para perto. Percebe a necessidade da pessoa? Boaz fez isso. Então, o segundo entendimento que nós temos aqui do texto é que Boaz protegeu ela, ó, pode ficar tranquila, eu sei das suas necessidades, quando você tiver sede, você pode ir lá, sem problema. E eu vou para o versículo 11, e ele disse, Boaz, bem me contaram tudo o que você fez da sua sogra, falando com Ruth, e depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe e a terra de onde você veio, para um povo que você nem conhecia. Boaz ouviu falar daquela mulher, ele perguntou sobre aquela mulher, ouviu a história. Então a atitude que ele tomou foi, ele honrou aquela mulher. Ele honrou e reconheceu a sua atitude e os seus esforços. Olha como igreja, muita coisa que a gente pode aprender uns com os outros. Versículo 12 e 13. O Senhor retribua o teu feito, disse Boaz, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. E disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas servas. Então nós vemos também que Boaz abençoou a Ruth. Então ele trouxe para perto, ele protegeu ali, entendendo suas necessidades, ele honrou ela, reconhecendo tudo que ela fez até ali, e agora ele abençoou a ela. Ele derramou sobre ela palavras de consolo. Ele abençoou aquela mulher. Como igreja, você tem feito isso com as pessoas próximas a você? Com as pessoas que Deus tem confiado a você? Você tem chamado para perto, tem protegido ali, entendendo as necessidades dela, você tem honrado ali o esforço, tudo que ela tem feito, você tem abençoado ela com boas palavras, derramado sobre as pessoas palavras de bênção. E versículo 14, Boaz disse assim, ó, já é hora de comer, vai ali um pouco, come um pão, molha no vinho um bocado, e ela se assentou ao lado dos empregados, e lhes deu grão tostado de cereais, e ela comeu, se fartou, e ainda lhes sobejou. E Boaz, ele sustentou Ruth. Ó, pode ir ali comer, vai ali, fica tranquila, tem alimento. Ou seja, ele foi generoso com ela. A generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Então vamos lá, para não esquecer. Ele trouxe ela para perto, ele rompeu barreiras, ele protegeu, ele entendeu as necessidades dela, ele honrou todo o esforço e atitude dela, ele abençoou a ela, derramando sobre ela palavras de conforto, e ele sustentou a ela, ele foi generoso com essa mulher. E no versículo 15, 16 e 17, nós vemos que,
Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai colher e não a censureis. Tirai também aos molhos algumas espigas e deixai-as para que apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. O que fez Boaz aqui com Ruth? Último ensinamento que nós temos aqui da atitude dele com ela. Ele ensinou a Ruth. Ó, faz assim, faz assado, vai lá, colhe, desenrola sua vida, está aí, pode fazer. Boaz não deu esmola para ela, não. Mesmo com tudo isso daqui, ele pegou e botou na boquinha dela. Ele ensinou ela como tem que ser feito e deixou ela fazer. Olha a vida cristã aí. Trazer para perto, proteger, honrar, abençoar, sustentar e ensinar. Boaz, ele não deu esmola para ela. Ela teve que colher as espigas e isso trouxe para ela dignidade. Deu dignidade dela trabalhar, dela conseguir as coisas. Mesmo ele protegendo, ensinando, ele deixou ela seguir o caminho dela. Ó, faz assim e faz assado. E ela foi. E a bondade precisa ser um comportamento natural de uma pessoa espiritual. Tem que ser algo natural nosso. E essa postura de Boaz tem que ser natural nosso. Sabe por quê? Nós vemos lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, com suas 9 características. E dentre elas está qual? Bondade. Então tem que ser natural nosso ser bom. Agir com bondade com as outras pessoas. Se você é crente, se você é cristão, você tem que agir dessa forma, como Boaz agiu. Sem preconceito, trazendo as pessoas para perto, ajudando as necessidades dessa pessoa, sendo bom com ela, falando palavras boas, abençoadoras, que a sua palavra dê vida para alguém. E nós vemos mais aqui no restante do capítulo, na qual a sua sogra Noemi, quando Ruth chega em casa, contando tudo o que aconteceu, a sua sogra vira e fala assim: esse homem que você está falando é parente nosso, ele pode ser o nosso resgatador. Resgatador aqui é que naquela cultura, o resgatador, ele podia, como membro da família, né, resgatar algum outro membro que era escravo, podia resgatar uma terra que já foi vendida, ou podia, por causa do nome da família, podia casar com uma outra viúva. Então ele tinha assim, uma grande importância realmente na história para a vida de Noemi e Ruth, porque ele podia ser aquele homem, e foi. Queria resgatar elas, ia trazê-las de volta para a família, ia dar a elas uma família, ia colocá-las novamente na história de um povo. E isso nós vamos ver no resto dos capítulos e no restante da história. Mas até aqui, eu apresentei para vocês alguns personagens. E se você busca alguma referência na vida, eu vou te dar 3. Se você busca referências, eu queria uma referência, quem eu sou, eu queria buscar alguém, eu vou te dar 3. Primeiro é Noemi. Eu dou referência de Noemi por quê? Uma mulher que não ficou em Moabe, que não era o lugar dela. Tomou a atitude de sair do lugar que não pertencia a ela. E foi para o lugar onde ela tinha que estar, que foi Belém. A segunda referência que eu te dou é Ruth. Uma menina que rompeu barreiras culturais, religiosas, rompeu todas as barreiras, não teve medo, teve coragem e foi atrás. E a terceira referência que eu te dou é Boaz, uma referência de bondade. Primeira referência é uma referência de atitude, a segunda uma referência de coragem, e agora uma referência de bondade, que é Boaz. É muito bom quando Deus levanta um Boaz ou uma Ruth na nossa vida, não é? Nossa, é muito bom. Imagina ter uma Ruth perto de você, uma pessoa fiel, que luta, que te ajuda, que batalha junto contigo. Imagina um Boaz perto de você, um homem bom, um homem que sustenta, que te protege, que traz para perto, que te ensina. Olha que coisa boa, ter uma Ruth e ter um Boaz contigo. Mas Deus também quer te levantar para você ser uma Ruth para alguém e ser um Boaz
na vida de alguém. Por isso você chama igreja. Por isso você está aqui hoje. Porque Deus quer usar a sua vida. Muitos aí estão precisando de uma Ruth e um Boaz. Muitos estão precisando de uma bondade. Muitos estão precisando de uma palavra boa, uma palavra de amor. Muitos estão precisando aí fora. E Deus quer usar a igreja dele para transmitir isso ao mundo. Para resgatar o mundo dessa vida de pecado que gera morte.